mas o Senhor cuida da sua obra. Então, você que sentir de Deus, abençoe, não se esqueça do Senhor, amém? Aleluia, que o Senhor também não se esquece de você, mesmo que às vezes nós nos esqueçamos um pouco, né? Deus jamais se esquece do filho seu, amém? Em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia neste momento, em 1 Samuel, glória a Deus, 1 de Samuel, capítulo 17, aleluia. Feliz de estar vendo os irmãos aqui nesta noite, cultuando, louvando ao Senhor, aprendendo, ouvindo mais da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Alguns irmãos também, né? Nosso irmão Eduardo ali atrás, Deus abençoe, em nome de Jesus, sua esposa Rosa, toda a sua família em nome de Jesus, amém? Feliz em ver a cada um desses rostos aqui na casa de oração, amém? Glória a Deus. 1 de Samuel, capítulo 17, em nome de Jesus, aleluia. Primeira de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Aleluia. Em diante, leiamos nessa noite o nome de Jesus. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda, lhe a atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então todos os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Écrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gate, ou Gate, e até Écrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem dos filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a entrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem Abner? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul, disse-lhe, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esta é uma palavra que todos nós conhecemos, né, irmãos? Todos nós aprendemos, e quando criança, nós, dando os primeiros passos no caminho do Senhor, os primeiros passos a adorar a Deus,
a aprender das Sagradas Escrituras, nós aprendemos sobre palavras e testemunhos e acontecimentos que são estes memoráveis, que são estes famosos e que são estes também um dos mais contados em toda o nosso tempo de vida, né? E uma das histórias e testemunhos que mais nós conhecemos e que mais são contados, ora seja pelos nossos pais, pelos pastores que nos antecederam, pelos avós, pelos antigos da fé, pelos pregadores antigos e até mesmo de hoje, os pregadores que estão no meio de nós, desses testemunhos é o testemunho de Davi. Nós vemos tantas histórias e testemunhos, irmãos, que é conhecido no meio de nós, que provam a grandeza de Deus, que enaltecem e louvam o nome do Senhor. Testemunhos esses que nos deixam inspirados, que nos alimentam a nossa alma, como por exemplo, Moisés, que falava face a face com Deus, a forma como Deus usou Moisés para poder tirar o povo das garras dos egípcios. José, que fora também um grande homem de Deus, que interpretava sonhos. Davi na cova dos leões, que também foi um grande homem de Deus, que através do seu testemunho e da sua prova de vida, da sua fidelidade com Deus, uma nação inteira passou a adorar a Deus, quase que praticamente obrigatoriamente, devido à fidelidade, o que Deus fizera na vida deste moço. E tem também, claro, Jessé, o belemita, com toda a sua família, incluindo aí um que Deus escolheu para reger Israel, que Deus escolheu desde o ventre, Davi. Homem que foi usado tremendamente por Deus, homem simples, pastor de ovelhas, que tinha um testemunho no meio da sua família, um testemunho plausível, um testemunho era um bom testemunho, um testemunho bem aprovado. Era pastor de ovelhas e, por sua vez, quando algum inimigo, ele não era qualquer pastor, quando algum inimigo vinha para poder se infiltrar, para matar alguma ovelha, para poder levar uma ovelha desgarrada do aprisco, Davi usava as forças que ele tinha com Deus e acabava com aquele inimigo, como um leão, como um urso, e como tantos e tantos outros que se aproximaram para poder destruir aquele rebanho, e Davi defendeu com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu braço, com toda a sua alma, com toda a sua força. E esse foi um grande homem de Deus, que eu e você conhecemos um pouquinho do seu testemunho, da sua história. Um homem que também errou, homem que também errou algumas vezes em contar o povo, quando não era para ele contar. Tem gente que conta o pecado de Davi só quando ele caiu com Betseba, quando ele adulterou e pegou a mulher que não era dele, tomou para si, a mulher, né, de Urias, e muita gente só aponta esse pecado, mas teve outros pecados que foram gravíssimos, que Davi cometeu e que ele buscou o perdão do Senhor, como por exemplo contar Israel, algo que caberia somente aos sacerdotes fazerem isso, da tribo de Levi, e Davi, por sua vez, no trono, decidiu contar Israel, e Deus ali imputou-lhe uma justiça que foi aplicada, uma grande advertência para toda a sua família. Entre outros também erros que Davi cometeu. Mas foi um grande homem de Deus. Um homem que fora comparado segundo ao coração de Deus. Que buscava, que chorava todos os dias, quando ele estava na presença de Deus, e ele morre na presença de Deus. Mas em todo o tempo,
na presença de Deus, ele chorava no seu leito, na sua cama, porque ele buscava tanto a Deus, incessantemente, de dia e de noite, que por sua vez ele não descansava, enquanto não sentia a presença de Deus. Por sua vez, Davi, ele relata nos salmos que ele escreveu e deixou para a gente, que estão na Bíblia, que ele, ao se derramar ao Senhor, e ao orar para que Deus o livrasse dos seus inimigos, Davi passava a madrugada chorando na beirada da cama, do seu leito, orando, clamando e pedindo forças a Deus. Era um homem que ele buscou tanto a face de Deus, que Deus o revestia de mistério, ele via muitos os mistérios de Deus, como uma certa vez ele relata num salmo, que quando ele clamou a Deus, ele viu o próprio Deus montado num querubim e voando nas asas do vento e vindo para poder dar o livramento que ele buscava ao Senhor. Davi, homem de oração, homem de guerra, homem corajoso, e neste texto, como nós acabamos de ler, que nós vemos aqui, que nós já conhecemos, Davi era um moço franzino, era um jovem, mas um jovem cheio da força de Deus, irmão. Quando o acontecido começou a ocorrer em Israel, que se levantou do meio do povo dos filisteus um campeão que tinha nome, chamado Golias. Esse campeão, para os filisteus, pleiteava e ganhava todas as guerras que a qual ele declarava. Este campeão era um campeão nato. Se fosse nos dias de hoje, ele seria 2 ou 3, 4 vezes mais que o campeão mundial do UFC. Esses campeões que tem por aí, que muitos aplaudem e assistem e lotam os ginásios. Esses de hoje seria fichinha perto de Golias, se Golias vivesse hoje. Porque além dele ser um campeão já de força nata, um campeão consagrado pelos filisteus, e Golias ainda era alto em estatura e era um gigante na terra. Ou seja, ele tinha ainda a sua força quadruplicada ou quintuplicada, 4, 5, 6 vezes mais, ou até, meus amigos, meus irmãos que aqui estão, quem sabe 100 vezes mais do que a força de um ser humano comum. Por isso, era fácil, era todas as guerras que ele lutava, enfrentava-se um montante de exército e ali ele ganhava. Fato esse que, quando ele vem desafiar Israel, ele não está se importando se Israel levantasse um exército. Ele começa a afrontar o Deus de Israel, porque ele era tão grande, ele era tão forte, que ele tinha um sentimento de invencibilidade. E assim ele disse: olha, quem é o Deus de Israel? Esse Deus de Israel não é nada, não é ninguém. Existia dentro do gigante Golias um sentimento de que nunca ele poderia ser vencido, um sentimento de que nunca ele poderia ser abatido, um sentimento de invencibilidade. E a pior coisa para o ser humano, principalmente aqueles que são homens e mulheres de Deus, a pior coisa é quando Satanás consegue colocar nos seus corações, no meu coração, o sentimento de invencibilidade. O sentimento de invencibilidade. Sentimento esse que nos traz um conforto e falta de vigilância, dizendo: eu nunca vou errar, eu nunca vou pecar, eu nunca vou perder, eu nunca vou cometer erros, eu nunca vou cair. Quando o ser humano bate no peito e começa a falar eu, e esse sentimento começa a se apoderar dele, meu irmão, só Deus para poder abater, só Deus, porque esse ser humano já está vendido, esse ser humano já está nas mãos, não é isso? Já foi convencido e enganado pelo diabo. Quer conhecer o ser humano? Dá poder. Quer conhecer o homem? Quer conhecer a mulher? Coloca ele no topo mais alto, na presidência da república, no topo do Banco Central. Não precisa nem ser tão grande assim. Hoje, no século 21,
só subir ele de cargo, colocando ele num local melhor de trabalho, num setor, tirando ele de operário, sendo ele um supervisor, sendo ele um diretor, sendo ele um gestor, ele já começa a subir, a levantar o bigodinho, a levantar o nariz e começa ali a se sentir maioral. Quando esse sentimento toma conta do coração de um ser humano, é terrível. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16 que a altivez de espírito precede a queda e a soberba precede a ruína. Quando a gente fica altivo de coração, quando a gente fica altivo de pensamento, de corpo, é um perigo constante, uma bomba relógio que existe dentro do nosso ser, que há de se explodir a qualquer momento, se nós não descermos e nos humilharmos aos pés de Jesus. Aleluia. E assim era o gigante Golias. Ora, porque servia a Deus de Baal, não estava nem aí para Deus, era mais fácil ainda. Se para um ser humano já é isso algo muito difícil, o ser humano ter esses tipos de pensamentos, esses tipos de convicções, imagina para um gigante, alto em estatura, alto em força, alto em pés, em mãos, em corpo. Ele não estava nem aí, mais fácil ainda ele se sentia mais forte. E assim era Golias. Quando Golias pega ali a sua espada, fica ali gritando dia e noite, no meio daquele vale, dizendo: cadê o Deus de Israel? O Deus de vocês é fraco, não manda nenhum guerreiro, cadê vocês, valentões de Israel? Vem alguém aqui me vencer. O povo filisteu estava dominado, o povo filisteu estava ali, sentado na sua cadeira, sentado ali nos seus lugares, observando, e ali na rede, ali só esperando para ver quem poderia vencer o gigante Golias, que era o seu campeão. Golias estava lá dia e noite falando: mas não vai ter ninguém aqui para lutar comigo, não vai ter ninguém aqui para poder enfrentar e me vencer, o Deus de vocês é muito fraco. E isso, irmãos, é a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano. Além do sentimento de invencibilidade, existia essa prepotência, essa afirmação, essa prepotência de dizer que não existe saída para o teu caos, que não existe solução para o teu problema, que não existe viabilidade para a pressão que você está sentindo. Quantos apoiados na sua força declaram, dizendo que não há escapatória para aqueles que estão em estado mais fraco? Quantos irmãos que, apoiados na força do braço, apoiados na sua força braçal, na sua força emocional, na sua força com poder aquisitivo, afirmam, além de ter um sentimento de invencibilidade, afirmam com toda a prepotência, dizendo que o estado em que está o seu irmão, o seu próximo, a sociedade, não tem escapatória, é um estado fraco. Aleluia. Então todos os sentimentos potríferos de um ser humano que pode entrar no ser humano, estava ali com o gigante Golias, que todos os dias afrontava. E o povo de Israel, naquele momento, incluindo o exército, que era o principal, estava emudecido. O gigante, ele não precisou enfrentar ninguém. E agora eu quero chamar a sua atenção nesse momento aqui, igreja. O gigante não botou a mão em ninguém ainda. O gigante não encostou em um fio de cabelo de ninguém ainda. O gigante só ficava de longe, a metros, quilômetros de distância, gritando. E o povo de Israel, que atravessou o Mar Vermelho, que lutou com o faraó, que lutou com outros filisteus e com outros cananeus, o povo de Israel estava amordaçado, trancado, com medo dentro de casa, enquanto ouvia as injúrias, enquanto ouvia as afrontas do gigante a quilômetros de distância. Um sentimento de medo, um sentimento totalmente sensível, totalmente de medo, de tremor, começou a tomar conta da vida daquele povo.
O gigante só gritou, irmão. Ninguém foi experimentar a força dele. Por que ninguém foi lá pelo menos experimentar a força dele? Por quê? Além do grito do gigante ser grande, conhecia-se a fama do gigante Golias. Tem crente hoje que está recuado, que nem enfrentou o gigante ainda, irmão. O gigante só gritou de longe, só está ameaçando de longe. Mas ele está recuado dentro de casa. Mas ele está recuado dentro do seu coração, dentro do seu ser. O gigante que confiava na força do seu braço, que confiava na sua prepotência, afirmava que o povo de Israel era fraco e que o Deus de Israel era mais fraco ainda. E a Bíblia diz o quê? Uns confiam em carros e cavalos, outros, nós confiamos no nome do Senhor. Parece que por um momento Israel esqueceu desse versículo, porque o gigante estava gritando longe, o gigante estava gritando fora, o povo filisteu estava lá acampado, na rede, enquanto lá o Golias arrastava a espada no chão, dava os gritos dele, e o povo de Israel, com medinho, esquecendo-se que poderia ser um gigante que for, sempre haverá alguém maior do que o gigante. Quem? Deus. Sempre haverá alguém maior do que o teu problema. Quem? Deus. Sempre haverá alguém superior às afrontas que você sofre. Quem? Deus. Aleluia. Deus é maior do que o seu problema. Deus é maior do que um gigante que te afronta. Deus é maior do que as circunstâncias e as situações que te afligem no dia a dia. Mas olha o que estava acontecendo com o povo de Israel. Perderam o tato, a confiança em Deus. E o gigante de longe gritando, gritando, gritando. O povo de Israel acomodado, com medo. Aí, meu irmão, agora olha aqui, principalmente os valentes de guerra, tá? Você acha que Israel não tinha capitões e guerreiros no exército de Israel naquela época? Tinha armamento, tinha capitão, tinha chefe de exército, tinha tudo, mas todo mundo com medo de um mero gigante. Tem muito crente, irmão, que já é considerado importante no exército de Cristo, que tem as armas da luz, que já buscou, já tem um armamento, tem a estratégia, tem a força, mas se amedronta com o latido do gigante que afronta. Sente medo conforme o grito de Satanás, conforme o grito do diabo que se levanta contra a vida dele. E eu já quero aqui aplicar para a tua vida, para a minha vida nessa noite. A primeira coisa que Davi fez, quando Davi ouviu, opa, peraí. O que esse camarada está falando aí? Falar do meu pai, tudo bem. Falar da minha mãe, tudo bem. Falar de mim, tudo bem. Mas vai afrontar o meu Deus? Vocês não vão fazer nada, não? Cadê o povo de Israel? Cadê os crentes? Tem muito gigante que está colocando aí crente para dentro de casa. A pandemia foi um dos maiores gigantes que aconteceu no planeta Terra. Colocou muito crente para dentro de casa. Pastor trancando igreja. Com medo do vírus. Irmão, com medo de... usando máscara. Usando luva. Com medo de ficar respirando um próximo do outro. Crente. Quantos que ficaram dentro de casa com medo, irmão? Tinha situações de marido com medo da esposa. Pai com medo do próprio filho. E crente. O grito do gigante calou a humanidade. E deixou a humanidade dentro de casa, trancado. Davi se levanta naquela hora e fala, peraí, vocês não vão fazer nada não? Eu vou desafiar esse gigante lá, eu vou lá corresponder isso aí, porque isso não vai ficar assim não.
Eu quero aplicar uma coisa aqui nessa noite, igreja. Davi não temeu o grito do gigante. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Davi não temeu ao grito do gigante. Por quê? Porque ele sabia que maior do que o grito do gigante tinha a última palavra, que era de Deus. Porque ele sabia que maior do que o grito e a afronta do gigante tinha a palavra de nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que direcionava a vida dele. Ele sabia que o gigante podia gritar, podia espernear, falar o que ele quiser. Davi só seguia uma ordenança, a ordenança de Cristo. Enquanto você estiver dando importância ao grito do gigante, às estratégias e à voz de Satanás, às intimações de Satanás, a intimidação de Satanás, você vai ficar calado, acanhado e com medo. Aleluia. Mas no dia que tu ignorar, aleluia, no dia que você parar de prestar atenção e falar assim, não, está repreendido em nome de Jesus, e dar atenção à voz de Deus, aleluia, a voz de Deus vai começar a te encher de coragem, de força. Tem muito crente acanhado, tem muito crente que está com medo de prosseguir, porque está com medo da retaliação de Satanás, está com medo da retaliação que o diabo pode fazer, porque o diabo já declarou guerra mortal, o diabo já falou, não, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou te vencer e ponto final. Aí ele com medo da retaliação, está acanhado, com medo, aí está quietinho dentro de casa, aí está quietinho, não gosta não quer ir para a guerra, não quer ir para o campo, não quer vencer, partir para cima do problema. Meu irmão, parte para cima desse problema, a vitória é tua. Se você está na obediência, se você está em conformidade com a palavra de Deus, se você está ouvindo a voz de Deus, não tema o grito do gigante, maior é o que está conosco. Segundo, outra coisa, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Davi falou, eu vou lá. Quem é esse gigante aí? Quem é esse incircunciso aí? Esse filho de Jedi? Quem é? Esse filho de Filisteu aí, perdido, incircunciso, que afronta o Deus vivo. Davi começa a responder à altura, e olha só quem era Davi, irmão. Escuta aqui. Não era chefe de exército, não era experiente em guerra, bobear nunca tinha pego na espada, não era homem acostumado a guerrear, do contrário de Golias, que todo dia estava no campo de guerra. Davi só tinha uma especialidade, cuidar de ovelha e guerrear com quem tentava pegar as ovelhas. Davi era um mocinho, franzino. Se levanta um mocinho que todo mundo olha para ele e fala assim, não, peraí, mas esse cara não é especialista? Peraí, mas esse camarada aí, isso aí é uma criança. Ele vai ser amassado pelo gigante? Não, mas esse aí é pequeno. Ninguém levantou. Ficou todo mundo, os grandalhão ficou tudo quieto. Aí levantou um pequenininho lá, que nem espada tinha, Rosa. Aí a Bíblia não diz, mas pelo que a Bíblia só diz o que Saul falou. Mas escuta aqui, você não acha que o povo na mesma hora quando viu Davi levantando já não perdeu a esperança na hora? Quer ver como é que eu faço? Quem aqui acredita que o povo colocou fé em Davi? Só levanta a mão aí. Hã? Se fosse nos dias de hoje, século 21, Davi, levanta um Davi, pequenininho,
correspondendo às afrontas do gigante. Se fosse nos dias de hoje, mas essa igreja é pequena. Não, mas ele não tem estudo, ele é pequenininho. Ele não está acostumado na prática ali, a ficar ali, a guerrear. Ele não tem estudo, ele é incapaz. É só um pastorzinho. Não é assim que a sociedade faz? Pode ter certeza que quando Davi se propôs a lutar contra o gigante, o que mais veio contra Davi foram palavras de negação. E eu não estou falando do gigante não, tá? Eu estou falando do povo que estava perto, do próprio povo de Israel. Se fosse nos dias de hoje, irmão, século 21, ia sair até no Facebook. O WhatsApp ia estar para lá e para cá. Tu não viu? Tu viu quem vai lutar com o gigante? Ih, rapaz, aquele irmão, pobrezinho. Aquele irmãozinho lá, do alto do morro, daquela igrejinha pobre. Ih, aquele irmão, vai perder, não vai aguentar um minuto. Aquele irmão, tu viu quem vai estar de frente lá? Aquele irmãozinho, analfabeto, não tem um estudo completo. A sociedade tem esse viés de colocar circunstâncias, subterfúgios, para dar desculpa. Se fosse no dia de hoje, WhatsApp, Facebook, YouTube, bobear sai até no jornal. Ia estar um comentário no morro, um comentário no bairro, um comentário na cidade. E fulano de tal está lá de frente, vai guerrear contra o gigante. Ih, tadinho, vai perder. Ih, tadinho. Esse cara é doido. O que esse cara está pensando? Lutar contra alguém experiente, mais forte do que ele. Ele é mais forte até que a gente. Imagina contra um mocinho. E levanta o mocinho. Não levantou lá o expert, os 5 estrelas, os estrelados para lutar não, irmão. Os de mais estima da sociedade não foram eles que levantaram, não. Quem se propôs a lutar foi o moço, desconhecido de batalha. Anônimo. Que ninguém conhecia a força dele. Que o rei perguntou, de quem é esse camarada aí? E você é filho de quem? Rapaz, você não pode lutar. Senhor, eu posso sim, meu rei. Da última vez tentaram lá roubar a ovelha lá do meu pai lá. Foi um leão, eu pulei, rasguei, bati nele. O urso. Imagina até Saul dando uma risada. A Bíblia não diz, mas quem sabe, né? Não deu aquela risadinha. Esse camarada está contando história. Grande a tua fé, meu filho. Grande a tua fé. Essa história que está contando aí. Você matou o gigante, você matou o leão, o urso. Como é que pode? Só que tem uma coisa, igreja. Davi não olhou para o grito do gigante. Davi não olhou para a intimidação do gigante. E outra, que é o que nós vamos aprender nessa noite. Davi não olhou para as palavras negativas. As palavras negativas não abateram Davi. E com certeza teve palavra negativa. Com certeza foram poucas, e se tiveram palavras positivas, você vai vencer. Você acha que a sociedade acreditou em Davi? E depositou a confiança em Davi? Franzino? Foi pegar lá o Saul, foi colocar a armadura nele, nem coube. Era grande demais e pesada. Davi falou, não consigo andar com isso não, tirou a armadura dele. Davi não olhou para as circunstâncias, para a situação e para a palavra negativa. O segredo para você vencer, o segredo para você conquistar no Senhor e vencer as suas adversidades. Primeiro, não seja
intimidado por essa afronta de Satanás. Segundo, não dê ouvido às palavras de negação de quem está do seu lado falando, não, mas você é fraquinha, não, mas você não pode, não, mas você não é capaz, não, mas você não consegue. Davi não olhou para as palavras negativas. Não, mas o gigante é muito alto, você não vai conseguir não, um assopro que o gigante dele te derruba, você não consegue, você não é capaz. Para de ouvir essas palavras de negação. Se Deus determinou, a vitória é tua. Determina que a vitória é sua em nome de Jesus. Davi não olhou para a afronta do gigante e não olhou para as palavras negativas da sociedade. Por mais que tinha gente torcendo contra, por mais que tinha uma multidão desacreditada e ninguém acreditava no ministério dele. Davi colocou a sua confiança no único e soberano Deus. Tapou os ouvidos para a palavra, a intimidação do gigante, tapou os ouvidos para a palavra negativa e foi! Aleluia! Oh, glória a Deus! Você pode dizer para pelo menos uma pessoa nessa noite, tape os ouvidos, fala para ele, fala para ela nessa noite. Tape os ouvidos. Não deixe nenhuma palavra negativa te abater. Não deixe nenhuma palavra negativa te abater. Seja positivo, você vai vencer esse gigante em nome de Jesus, não importa o tamanho do gigante. Foi lá o menino com 5 pedrinhas lá e uma funda na testa do gigante. Segredos que levaram Davi a vencer. Primeiro, era estar no lugar que ele foi chamado. Davi estava no lugar certo. Davi não mudou de posição. Era obediente a Deus. Isso é o segredo da vitória de um ser humano, de um cristão. A obediência em Deus. Está na vocação que Deus o colocou, na posição que Deus o colocou. Segundo, não ouvir a intimidação de Satanás, a intimidação do gigante. Terceiro, não dar ouvidos a nenhuma palavra negativa, a nenhuma palavra humana. Quem sabe até os amigos, quem sabe os próprios irmãos de Davi já estavam planejando, não, vai ter um funeral aí, nós vamos ter que ir. Davi não deu ouvido a nenhuma palavra de negação, seja da mídia, seja da sociedade, seja dos próprios familiares, ou até mesmo do próprio rei. Davi só ouvia a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. E para terminar, Davi, ele foi afrontado durante todo o tempo antes da guerra. E o gigante, quando afrontou Davi, gritou contra ele, falando que ia colocar a carne dele para as aves do céu comer. O gigante bateu firme, irmão. Só que teve uma coisa que é o que todo cristão deve fazer, que a gente aprende com Davi aqui. Davi olhou para a cara do gigante e falou assim, só que tem um probleminha aí, ô senhor Golias. Eu não vou contra ti para defender a honra de pai e de mãe. Tem crente que gosta de arrumar problema, né, para defender a honra da minha mãe, a honra do meu pai. Eu não vou contra ti no nome de Maria. Eu não vou contra ti no nome de Saul, no nome de rei. Eu não vou contra ti no nome de presidente. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Eu vou contra ti com Jesus. Davi colocou Jesus para ir com ele. Sabe por que tem muito crente aí que está por aí perdendo batalha?
Porque está deixando Deus de lado para conquistar sozinho, querer conquistar e fazer com as suas próprias mãos. Sabe por que tem muito crente aí perdendo batalha e sendo frustrado? Porque não está direcionando a honra a quem é devido. Não está direcionando a honra e a glória para quem deve ser. Para Jesus. Enquanto você não colocar Deus adiante dessa batalha, enquanto você não colocar Deus adiante da sua vida e lhe direcionar toda a honra, toda a glória, você não vai conseguir prosperar naquilo que você efetuar. Nos planos que você quer colocar nas suas metas de vida. Na sua vida com Deus. Mas no dia que você falar, Senhor, o Senhor tem que estar comigo. A presença é muito mais importante do que tudo. Se Deus aprovar, se Deus tiver e aprovar, Ele vai e vai te dar a vitória. Deus tem que aprovar também. Não é você falar, não, eu vou falar, querer. Tem muita gente que quer fazer aquilo que seu nariz acha que deve fazer. Não, eu vou fazer isso. Irmão, Deus tem que aprovar. Ore a Deus, peça a Deus direção. Vê se é da vontade dEle. E toda a honra e toda a glória ao Senhor. Coloca Deus na frente dessa guerra. A vitória é tua. Não tire Deus do cenário. Tem muito pastor por aí, tem muito crente por aí que está perdendo batalha porque tirou Deus do cenário. Tirou Deus do propósito. Está guerreando sozinho. Não, eu faço. Eu vou vencer. Eu ganho esse gigante. Eu. Já tirou Deus do cenário, aí perde. Não, eu vou fazer. Eu vou lutar. Aí vem a prepotência. Aí vem o que eu falei aqui no início. O sentimento de prepotência e invencibilidade. Soberba. Não, eu tenho que pregar, eu tenho que orar. Quando eu oro, a carruagem de fogo sacode, os anjos descem, eu faço, eu. Deus já abandonou há muito tempo. Deixa Deus na frente do teu barco, amém? Glória a Deus, aleluia. A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todo sempre. Aleluia. Esse é o segredo da vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga nessa noite, esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da minha bênção. Esse é o segredo, aleluia, de eu vencer os meus problemas com o Senhor. Satanás já está derrotado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.